Oi, gente. Eu estou aqui para contar a primeira história alternativa, que é a história alternativa do mundo de Naruto, né? E, tipo assim, eu vou englobar em si a, a coisa, só que antes eu tenho que contar, se não me engano, três histórias para você, antes de começar realmente a história que eu quero começar a contar. E vamos começar logo, né? A primeira história é a história alternativa de Tsubasa, uma história de um personagem fictício onde onde ele é muito poderoso em si e que ele superou realmente muitos limites deles. Bem, a coisa dele ele começou assim, ó. O nome desse personagem é Tsubasa, né? E tipo assim, ele era filho de um Uchiha e também é filho de uma pessoa que possui o Rinnegan. Mas de alguma forma essa pessoa que possui o Rinnegan, ele passou em geração, entende? Passou por sangue. E assim que ele passou por sangue, ele conseguiu essa atribuição, e assim formando um novo poder. Que esse poder era simplesmente um controle por estágios de Amaterasu. Que foi a coisa que conseguiu pegar tipo no clã dele, entende? Bem, nessa história, na primeira parte da história, a aldeia dele, ele vivia de boa, né? Numa aldeia lá separada, onde tipo não era aldeia lá de Konoha, não era aldeia da areia, nenhuma dessas coisas. Era uma aldeia onde é que tipo ninguém sabia onde é que existia essa aldeia. Porém, em um certo dia, o Tsubasa estava andando pela sua cidade, até que quando deu a decaída da noite, ele ele tinha aproximadamente uns 5 anos. A vila dele foi totalmente dizimada, destruída por uma pessoa por uma pessoa onde simplesmente ele só chegava nas aldeias e destruía tudo. E tinha algumas pessoas que estavam indo embora em carruagem, essas coisas, e só tinha mais vaga só para uma pessoa. E assim a mãe dele, sem pensar duas vezes, jogou o menino na carruagem, levando o menino embora. Mas a mãe e o pai dele ficaram na aldeia sendo mortos, aí acabaram falecendo por causa dessa pessoa que destruía tudo. Então, esse certo menino, ele foi para a aldeia da areia, onde lá a única coisa que ele tinha era tristeza e solidão, onde ele não se lembrava dos olhos do rosto do pai nem da mãe. E nessa certa aldeia, era a aldeia da areia, né? E quando ele chegou lá, ele ele olhou em volta assim e viu que lá não tinha família, lá não tinha tudo que ele tinha na outra aldeia. Ele olhava nos olhos das pessoas e viam que elas eram tão falsas que até as suas próprias casas eram falsas. Era casa de areia, lógico. E é isso que fiz a interpretação dele antes, isso é realmente, né? E assim, quando ele viu tudo isso, ele não tinha saída. Ele precisava ser adotado por alguém ou simplesmente ele viveria na rua, entende? Naquela época onde é que ele estava não existia exatamente um orfanato, mas ele ficou por lá. E quando quando ele viveu na rua, ele aprendeu a roubar, ele aprendeu a fazer muitas outras coisas. Mas esse modo, ele sempre se dava ruim, pois ele roubava e alguém roubava dele, ou ele não conseguia roubar e batiam nele, entende? Até que uma hora ele estava prestes a morrer, ele estava em solidão, ele queria exatamente o suicídio, mas quem chegou para ele que também vivia em solidão era o seu amigo Gara, sim, Gara do deserto. Ele chegou perto dele e quando o Tsubasa chegou perto do Gara, o Gara ele começou a perguntar pra ele bem assim: "Você não tem medo de mim? Todas as outras crianças têm." E o Tsubasa olhava pra ele e falava: "Eu passei por tanta coisa na minha vida, porque eu teria medo de você. Eu conheço uma pessoa onde aqui eu prometo por toda a minha vida que eu nunca irei perdoar ela." Então o Gara simplesmente olhou nos olhos dele e falou assim: "Olha,
a gente pode ser amigo. E os dois daí pra frente tiveram uma boa amizade. Porém, Gara acabou se separando de Tsubasa depois de ter matado aquela mulher lá que todo mundo sabe, que eu me esqueci o nome dela, essas coisas assim. Que tentou matar ele por ordem do Hokage, né? Eu acho que vocês se lembram, quem assiste Naruto vai se lembrar. Mas, tipo assim, depois que aconteceu isso, Tsubasa se separou de Gara porque Gara não aceitava mais ele mesmo. Ele não aceitava mais nada, ele não queria mais nada. Nessa época, Tsubasa tinha pelo menos 9 anos. E a partir que ele completou 9 anos, ele, ele falou que ele queria ir pra Konoha. Porque todo mundo que chegava na aldeia da areia ficava falando de Konoha, falava que é um lugar maravilhoso, onde onde é um, ai, como é que se fala? É um lugar maravilhoso, onde muitas pessoas são felizes lá, e entre outras coisas. Mas o que realmente levou a considerar ele que ele vá para Konoha foi aquela noite. Aquela noite novamente. A mesma pessoa que destruía vilas também foi lá na aldeia da areia. E assim, quando ele chegou na aldeia da areia, a pessoa que destruía, Tsubasa não aguentou. Tsubasa foi pra cima dessa pessoa. Só que a coisa de Tsubasa ir pra cima dessa pessoa é que quando aquela pessoa mais, tipo, chegava perto dele, mais Tsubasa ficava mais, como posso te falar, mais fraco, ficava mais sonolento, tipo quando você fica com falta de ar. Só que ele sentia ao extremo, toda vez que ele chegava muito perto. Parecia que a vida dele estava sendo sugada toda vez que ele chegava perto daquela certa pessoa que destruía as vilas. E assim que tudo isso estava acontecendo, a única questão de Tsubasa foi o primeiro estágio do olho dele ser ativo. Quando ativou o primeiro estágio e ele encostou no homem que estava destruindo a vila, o homem começou a sentir uma leve impressão que o pé dele estava queimando. Mas quando ele olhou, era um fogo preto. Porém, porém ele pegou o pé dele e apagou. E quando olhou para o Tsubasa, ele só falou: "Quem é esse moleque?" Deixa. E passou direto. Mas nessa hora, Tsubasa estranhou, mas o Tsubasa acabou desmaiando por causa de questões que ele estava sugando a vida de Tsubasa, entre aspas. E bem, depois disso, no meio da coisa, ele só acordou e viu que ele estava em Konoha. Quando ele viu que estava em Konoha, falaram para ele que ele foi socorrido por outras coisas. E ele acabou conseguindo uma casa que nem o Naruto, deram uma casa para ele morar sozinho, que nem o Naruto. E assim, quando ele conseguiu essa casa, ele já foi direto para a Academia Ninja, aquela academia lá, né? Todo mundo sabe que academia é essa, né? Para tentar conseguir ver se consegue alguma coisa lá. E daí pra frente vai ser no próximo vídeo. E tchau, gente.